Olá! Vamos para a nossa rápida aulinha de hoje? É bem rapidinho. Vamos ver sobre sinais de pontuação. Existem muitos sinais de pontuação, diversos. E os sinais de pontuação são os recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Se eu quero fazer uma pergunta e escrever essa pergunta, qual o sinal que eu vou usar para quem está lendo entender que eu estou perguntando alguma coisa? Os sinais de pontuação que nós vamos ver hoje vão ser 3 somente. Vamos ver o sinal do ponto final, da exclamação e o ponto de interrogação. Ponto final. Empregamos o ponto final quando pretendemos encerrar uma frase declarativa. E as frases declarativas são frases que informam ou declaram alguma coisa. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Vamos ver o exemplo para entender melhor? Declarativa afirmativa e declarativa negativa. Vamos ver primeiro exemplo de frases declarativas afirmativas, que é quando a gente usa o ponto final, no final dela. Hoje vamos para a casa da vovó. Ponto final. Declarativa afirmativa. Simplesmente afirmou, falou, que hoje nós vamos para a casa da vovó. Simplesmente declarou isso. Ponto final. Eles moram perto do mercado. Simplesmente declarou, simplesmente afirmou que eles moram perto do mercado. Ponto final. E a declarativa negativa? Vilma não vai à praia. Está declarando o quê? Que a Vilma o quê? Não vai à praia. Ponto final. Só está falando isso. O almoço de ontem não estava bom. Está declarando que o almoço de ontem estava o quê? Bom ou que não estava bom? Está declarando que o almoço de ontem não estava bom. Ponto final. O ponto final também se usa nas abreviações. Senhor, ponto. Avenida, página, matemática, português. Existem outras abreviações, que é para abreviar as palavras. Tá vendo? Senhor, olha aqui matemática. Matemática usou o ponto final para fazer a abreviação dessas palavras. Agora nós vamos transformar as frases declarativas afirmativas, que é quando usa o ponto final, em frase declarativa negativa, que é quando usa o ponto final também. O Rui está feliz. Ponto final. Afirmou, está declarando, afirmando que o Rui está como? Está feliz. O Rui está feliz. Ponto final. Vamos transformar essa frase em frase negativa? O Rui está feliz. Transformando em negativa, o Rui não está feliz. Ponto final. Está declarando que ele não está feliz. Frase afirmativa aqui. Eles são amigos. Está declarando que eles são amigos. Ponto final. Eles são amigos. E ponto final. Negativa. Eles não são amigos. Ponto final. Está simplesmente declarando que eles não são amigos. Ponto final. Viu como é fácil o ponto final? Usar o ponto final no final das frases? E o ponto final também a gente usa nas frases imperativas,
que é quando faz um pedido ou dá uma ordem. Vá à padaria e traga pão. Está pedindo alguma coisa, não está? Está pedindo o quê? Para ir na padaria e trazer pão. Ponto final. Coloque o livro na mesa. Está pedindo alguma coisa? Dando uma ordem? Está pedindo para o quê? Colocar o livro na mesa. Ponto final. Nas frases imperativas também às vezes usa o ponto de exclamação. Nesse caso aqui nós usamos o ponto final. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para expressar nossos sentimentos em relação a algo. É fácil identificar, pois o uso do ponto de exclamação está nas frases que expressam surpresa, felicidade, indignação, admiração e susto. Quando a frase quer expressar um desses sentimentos, uma dessas emoções, se usa o ponto de exclamação. O ponto de exclamação nas frases exclamativas. Vamos ver alguns exemplos. Que flor linda! Está expressando um sentimento. Ponto de exclamação. Parabéns! Ponto de exclamação. Minha nossa! Que absurdo! Viu? Tá expressando o quê? Indignação. Que absurdo! Ponto de exclamação. Não acredito nisso! Ponto de exclamação. Viu como é fácil identificar o ponto de exclamação? Vai ser sempre quando está expressando algum sentimento ou emoção. Pode ser de raiva. Que coisa horrorosa! De admiração, de indignação. Que flor linda! A gente vai usar sempre esse ponto aqui, de exclamação na frase. E agora nós vamos ver o ponto de interrogação, usado nas frases interrogativas. O ponto de interrogação a gente usa quando se questiona algo. Afinal, o que questionar? É o ato de perguntar, interrogar. Logo, sempre quando há uma indagação ou um questionamento, há um ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta. O ponto de interrogação, vamos ver um exemplo nas frases interrogativas. Você está bem? Fez uma pergunta, não fez? Olha aqui o ponto. Ponto de interrogação. Que dia foi ontem? Fiz pergunta? Que dia foi ontem? Olha o ponto aqui da interrogação. É uma pergunta. Ponto de interrogação. Olha o ponto de interrogação aqui. Então é uma pergunta. Qual o seu nome? Perguntei. Ponto de interrogação. Quem quer biscoito? Ponto de interrogação. Pergunta. Está perguntando o quê? Está perguntando quem quer biscoito. Quem quer biscoito? Viu? Agora nós vamos ver umas frases e você vai falar se no final vai colocar esse ponto aqui, do ponto final. Se vai usar o ponto de exclamação ou se vai usar o ponto de interrogação. Então você tem que prestar atenção, ouvir direitinho o jeito que eu estou lendo, para você saber se é o ponto final que vai usar, se é o ponto de exclamação ou se é o ponto da pergunta, o ponto de interrogação. Jogue o papel no lixo. E aí, qual é o ponto que você vai usar? Eu fiz uma pergunta para usar o ponto de interrogação. Eu expressei alguma emoção para usar o ponto de exclamação.
Eu simplesmente declarei, afirmei, neguei ou fiz um pedido. Jogue o papel no lixo. Isso mesmo. Eu simplesmente fiz um pedido. Pedi o quê? Para jogar o papel no lixo. Ponto final. Adoro esse filme. Fiz uma pergunta para usar o ponto de interrogação. Expressei alguma emoção? Ou simplesmente declarei, ou pedi, ou neguei, para usar o ponto final? Adoro esse filme. Eu expressei o quê? Um sentimento do gostar, do adorar. Nessa frase aqui, acertou quem falou ponto de exclamação. Que dia é hoje? Eu fiz uma pergunta para usar o ponto de interrogação. Eu expressei alguma emoção, algum sentimento para usar o ponto de exclamação? Eu declarei, simplesmente afirmei, neguei ou fiz um pedido para usar o ponto final? Que dia é hoje? Eu fiz uma pergunta, ponto de interrogação, o ponto da pergunta. Você está linda. Eu fiz uma pergunta para usar o ponto de interrogação. Eu expressei algum sentimento, emoção, ou simplesmente declarei afirmando, negando ou dando um pedido em uma ordem. Você está linda. Eu expressei o sentimento do gostar, do achar linda, ponto de exclamação. Quem foi ao cinema ontem? Qual é o sinal que eu vou usar? Isso mesmo, quem acertou, quem falou, interrogação. É o ponto da pergunta. Eu perguntei, quem foi ao cinema ontem? E agora, para terminar, a última frase. Amanhã vou fazer panqueca para o almoço. Qual é o ponto que eu vou usar? Acertou quem falou, ponto final. Eu simplesmente declarei, afirmei, amanhã vou fazer panqueca para o almoço. Eu simplesmente afirmei o quê? Que amanhã eu vou fazer uma panqueca para o almoço. Eu não perguntei, amanhã eu vou fazer panqueca para o almoço? Eu não expressei nenhum sentimento também, não. Amanhã eu vou fazer panqueca para o almoço. Não, eu simplesmente falei, amanhã eu vou fazer panqueca para o almoço. Por isso nós usamos o ponto final. Gostaram da aulinha de hoje? Foi bem rapidinha para tentar explicar um pouquinho esses 3 pontos, esses 3 sinais de pontuação. Tchau e até a próxima aulinha.